É isso aí, pessoal, planista C4D de volta aqui no YouTube. E hoje eu vou falar um pouco sobre refração, tá? Como eu disse no primeiro vídeo, né, pessoal, a refração é um dos fenômenos, pessoal, importantíssimo na Terra plana. Vai explicar o porquê o desaparecimento dos astros e o aparecimento deles na linha do horizonte, tá? E o que acontece, pessoal? Muitas pessoas ignoram isso, tá? Então, o pessoal gosta de ignorar a refração, mas gosta de utilizar a refração na teoria do globo. Mas na hora de pôr na teoria da Terra plana, eles falam que não é possível, tá? É impossível na Terra plana, que a refração na Terra plana acontece de uma forma errada, uma forma invertida, tal. Beleza, vamos ver quem que tá invertendo as coisas aí, tá? Na verdade, tudo depende da interpretação, tá? Desse fenômeno. O que acontece? Nós temos aí, então, outra coisa que eu queria falar, pessoal, eu acho importante fazer esse vídeo aqui, pessoal. Isso vai explicar o porquê, né? No meu caso, num outro vídeo que eu vou fazer mais pra frente aí, utilizando a refração para explicar o equinócio, tá, pessoal, da Terra plana. Sem a refração não tem como acontecer o equinócio da Terra plana, pelo menos no meu modelo, tá? No modelo que eu vou trazer para vocês aí, explicando o equinócio, baseando na densidade e na abóbada celeste. E eu vou estar mostrando aí para vocês, tá? Esse fenômeno acontecendo na Terra plana, e isso seria atendendo ao desafio aí do sistemático, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos começar então aqui com um experimento que sempre você vê, né, no YouTube. Você digita lá copo com a moeda dentro, experimento de refração do copo e da moeda. Por que esse experimento ele é muito feito, pessoal? Porque eu acredito, pessoal, e esse experimento explicaria o porquê, né, na teoria do globo no caso, o porquê o Sol, né, o Sol aparente está acima da linha do horizonte quando ele deveria estar abaixo, pessoal. Porque na teoria do globo é assim, pessoal, eles utilizam a refração para explicar que o Sol, né, que nós estamos vendo acima da linha do horizonte, né, que está próximo da linha do horizonte, esse Sol não é o verdadeiro, é um Sol aparente, um Sol virtual, e o Sol verdadeiro estaria abaixo. Eles utilizam o argumento da refração para explicar esse fenômeno. Bom, pessoal, mas o que acontece? Na Terra plana é invertido, ou na teoria do globo que está invertido? É isso que a gente precisa saber. Precisamos saber interpretar corretamente, pessoal, os fenômenos. Vamos lá. Então, voltando aqui, né, ao copo, né, com a moeda dentro. Se você ver esse experimento aqui, você vai ver que a água realmente, pessoal, a refração ela faz com que a moeda ela se levante, tá? Isso pode explicar muitas coisas, mas o que está explicando aí, na verdade, mostrando que a lei de Snell funciona, né, pessoal? A lei de Snell realmente é um fenômeno que você não tem para onde correr. É um fenômeno que você pode fazer o experimento e ver que ela realmente acontece, dependendo do índice de refração daquele meio refringente, que no caso aí é a água. Ele vai ter um desvio maior, né? A luz irá se desviar mais. Aliás, ela vai ter menos velocidade, dependendo, né, da densidade do meio refringente. Agora, e a interpretação desse fenômeno? Será que dá para encaixar no teoria do globo? Bom, eu não vou colocar a teoria do globo aqui por enquanto, pessoal, eu quero considerar a Terra plana. Como explicar esse fenômeno? Pessoal, vamos tentar utilizar esse fenômeno da moeda no copo na Terra plana, tem como? Bom, na verdade não, né, pessoal? Do jeito que tá aí, não. Você pode falar, então você pode falar assim, você é globista, né? Então não tem como utilizar a refração na Terra plana. Bom, na verdade eu falei que não tem como, mas se você fizer uma interpretação correta desse fenômeno, você pode sim utilizar esse experimento a favor da Terra plana. Que planista? O que você vai dizer para querer defender isso, né? Que a refração está errada, está de forma invertida? Não. Na verdade, o que está invertido aí, pessoal, é simplesmente a posição do observador, tá, pessoal? Na verdade, o meio refringente mais denso, no caso aí a água, né, que é mais denso que o ar, né, ele é mais refringente do que o ar. Esse meio está na posição errada. Bom, considerando a Terra plana, a gente teria que considerar que o meio refringente está acima do observador e não o observador acima do meio refringente. Ou seja, o observador nesse caso aí está acima do meio refringente, tá, pessoal? Então, como que eu vou usar esse experimento então a favor da Terra plana? É simples, pessoal. É só você inverter, tá? Inverte os personagens, inverter a perspectiva, inverter a posição deles. Ou seja, a gente pode rotacionar a câmera, né, invertendo a câmera, e a gente vai ter o que então? A gente vai ter o meio refringente acima do observador, né, e assim a gente interpreta corretamente no caso de uma Terra plana.
Na Terra globo eu não garanto que isso pode acontecer, porque, né, segundo a teoria da relatividade, não existe baixo em cima, tá, pessoal? Então não sei como vai funcionar na Terra globo, mas na Terra plana, pelo menos, pessoal, você pode utilizar esse experimento a favor da Terra plana, mas basta você inverter a posição do observador, ou então fazer um outro experimento. No caso eu fiz, né, eu com a minha filhinha fizemos esse experimento. Como você pode ver aqui a bandeja, né? Essa bandeja aqui é a de acrílico, né, transparente. Repare que antes, né, como que se diz, né, antes de jogar água, repare que a refração que está nesse acrílico aí praticamente é zero, né? Você não vê desvio, assim, né, da luz aí, quase que você não vê desvio da luz. Então não temos problema antes da água, não temos nenhum problema. Então podemos colocar a água, e a gente colocando a água, você vai ver que o objeto acima, né, no caso aquela bolinha branca e mais aquela vareta, ela simplesmente, pessoal, ela simplesmente abaixa, tá? Simplesmente abaixa, e você pode ver. E quando a gente vai afastando, né, do observador, você repara que a tendência é a luz, né, que fez com que o objeto real abaixasse, a tendência é ele chegar a se aproximar da linha do horizonte, né? E vai chegar uma hora que, obviamente, que ele vai sumir na linha do horizonte. Como a refração aí, no caso, ela é de 1.3, parece, né? E não é muita coisa, pessoal. Então eu teria que ter um espaço maior para que ele sumisse de vez, né? E como eu não tenho um espaço muito grande aí, ele não chegou a sumir, né? O objeto aparente não chegou a sumir na linha do horizonte. Porém, se fosse um espaço maior, né, mais distante, obviamente que chegar uma hora que esse objeto simplesmente ia, né, sumir na linha do horizonte. Mas como você pode ver, ele não sumiu, né, totalmente. Mas você repara que quando eu dou aquela volta lá atrás, né, aquela volta lá, né, pro lado de fora, né, da bandeja, ele some, tá, pessoal? Porque daí ele foi mais longe. Mas quando eu volto com ele aparece, né, na linha do horizonte. Mas porém sabemos que pelo lado esquerdo você pode perceber que sim, o objeto está mais alto, tá? E é assim que funciona, pessoal. Não tem segredo nenhum. A refração na Terra plana é muito simples, muito básico, pessoal. Não precisa ser um físico, né, um mestrado em física, um mestrado em engenharia, para você explicar um fenômeno simples, tá, pessoal? E o que acontece? Todos eles desconsideram isso. O que eles desconsideram? Simples, a posição do observador, pessoal. Não pode desconsiderar a posição do observador, porque se você desconsiderar a posição do observador, você pode estar interpretando esse fenômeno de uma forma errada. Ou seja, se nós queremos utilizar os experimentos de refração para tentar explicar na vida real, nós precisamos entender como que o observador está na vida real. Você está abaixo da atmosfera ou você está acima da atmosfera? Independente se quanto mais alto é mais frio, nós sabemos que quanto mais alto, né, na atmosfera é mais frio, né? Obviamente que isso pode ser um argumento a favor da Terra plana, mas independente disso também, pessoal, nós sabemos que estamos abaixo da atmosfera e não acima. A atmosfera está acima da linha do horizonte, não abaixo da linha do horizonte. O observador está abaixo da atmosfera e não acima, entendeu? Ou seja, é como se fosse um mar, né? Nós estamos acima desse mar. Desculpa, estamos abaixo desse mar, tá? Ou seja, pessoal, com o observador abaixo do meio refringente, ou seja, o meio mais refringente, que seria a atmosfera, obviamente a luz ele vai se desviar para baixo. O que acontece que se você virar a câmera, né? Se você estando filmando a linha do horizonte, o sol se pondo, se você virar a câmera ao contrário, ou seja, para querer dizer que o céu está embaixo, aí você vai ver que, no caso, o meio refringente ele fez com que o sol subisse, né, no caso, invertendo a posição do observador, né, e do alvo. Obviamente você vai perceber que o sol subiu, né, o sol aparente subiu, mas colocando na posição real, você vai perceber que o Sol ele desceu, e isso pode ser explicado sim. Por que pode ser explicado sim na Terra plana? Porque nós sabemos que o Sol está acima da atmosfera, pessoal, a aproximadamente 5.000 km. Nós não sabemos. Bom, há uma especulação sobre isso, não sabemos com certeza, mas dá para fazer sim, né? No caso eu usei essa simulação baseando-se no Sol a 5.000 km, tá? Mas eu não posso falar que é 100% isso, pessoal. Não teve como eu ir lá, né? Não tem como a gente ir lá para, como se diz, né? Para ter a certeza, né? De que realmente o Sol está a 5.000 km. Mas no meu experimento no programa Cinema 4D, ele está a 5.000 km, tá? Baseado aí no mapa, né? Da Terra plana.
pessoal, o que acontece? É simples, é só a posição do observador, né, para você interpretar corretamente esse fenômeno da refração. Se você trocar a posição do observador e querer explicar de uma forma invertida, aí sim está errado. Então, respondendo a questão, né, até do professor Lang, né, parece que ele falou que os terraplanistas consideram a refração de uma forma invertida. Não, na verdade não. Na verdade, a forma da interpretação correta são dos terraplanistas, porque os terraplanistas consideram que o meio refringente, né, o meio mais refringente no qual a luz passou e foi desviada, o meio mais refringente, que é o céu, a atmosfera, né, ele está acima do observador. E é assim que nós devemos interpretar, né, os fenômenos da natureza, no caso do Sol, da Lua, das estrelas e todos os astros acima de nós. Eles estão passando, né, os astros, o astro real, eles estão passando por cima de nós e eles estão se pondo na linha do horizonte porque a luz desviou na atmosfera, através da atmosfera, e obviamente, né, que a refração fez com que eles à medida que eles vão se afastando, né, como no experimento que eu fiz lá, né, um experimento simples, básico, mas explica pelo menos, né, a questão desse fenômeno que é a lei de Snell, tá? Não tem para onde correr, pessoal. A lei de Snell, ela, né, se você colocar o observador acima do meio mais refringente, ou seja, se em cima é o ar e embaixo é a água, obviamente que o objeto que está abaixo, né, que está na parte de baixo, né, no meio mais refringente, que não seria a água, que seria a água, obviamente que você vai ver esse objeto acima do objeto real. O objeto aparente estaria acima do objeto real, assim como no caso do copo da moeda, porque o observador está acima do meio refringente. Mas com o observador abaixo do meio refringente, é natural que o objeto aparente esteja abaixando e não se levantando, tá? É o inverso. Quem está invertendo as coisas são os globistas, tá, pessoal? Não são os terraplanistas. Os terraplanistas estão interpretando de forma correta. É por isso que é possível que a Terra seja plana, porque a interpretação correta é: o meio refringente está acima ou está embaixo do observador? Essa é a pergunta que não quer calar. Beleza, pessoal? Por enquanto é só, e eu vou responder então. Estou preparando o vídeo aí para responder o sistemático, né? Fala que não é possível que a Terra seja plana, que não tem possibilidade nenhuma, e o equinócio não tem como reproduzir na Terra plana, até agora ninguém reproduziu. Beleza. Eu reproduzi, lógico, não fiz com toda aquela, vamos dizer, com todos os detalhes que é necessário, tá, pessoal? Infelizmente o meu computador não tem esse nível, né, de eu conseguir, por exemplo, fazer uma renderização top nem mexer nele eu consigo às vezes, tá, pessoal? Ele dá umas travadas, tem hora aí. Mas, pessoal, ele até tem um processador bom, tá, pessoal? Só que o problema, esse computador é básico, tá, pessoal? Ele é só para fazer algumas coisas só. E eu consigo até trabalhar com filmagem com ele, edição de vídeo, pessoal. Mas para renderizar, pessoal, demora muito. E programa 3D, você sabe, né, pessoal? A renderização demora muito, tá? Mas dá para fazer algumas coisinhas assim, e eu vou conseguir, pelo menos no meu ponto de vista, eu consigo reproduzir o equinócio na Terra plana, tá? Mas por enquanto é só a refração, né, mostrando para vocês aí que é possível sim, usando o argumento da refração a favor da Terra plana. Para interpretar isso, coloque o observador na posição correta, ou em cima ou embaixo, tá? Se colocar embaixo, Terra plana, ok? Até a natureza do globo deveria ser assim, tá, pessoal? O observador está na parte de baixo e não na parte de cima da atmosfera. É como se fosse na Terra plana, porque o observador ainda continua embaixo e a atmosfera em cima, então não tem porquê, né, a luz desviar o objeto aparente para cima. Se o meio refringente está acima do observador, sim, pessoal, o meio refringente ele vai fazer, aliás, a luz, né, vai se desviar, vai fazer com que o objeto desça para baixo. O desvio da luz será que o objeto abaixa e não levanta, tá? Isso é uma lei, tá? Lei de Snell, ela não tem como refutar, tá, pessoal? Você pode fazer esse experimento assim como eu fiz isso aí. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo aí, então. Dá um like aí, quem gostou, né? Dá uma força aí pro planista, tá? Crescer no YouTube aí. E vou trazer muitas evidências ainda para vocês, tá? Me aguardem. Até mais.